Muito bem, agora vamos analisar o desempenho desse nosso projeto, dessa nossa obra, né? A gente tinha observado o seguinte, ó, nós temos alguns trabalhos, alguns serviços que eles terminaram antes, outros que começaram antes, terminou depois, outro que havia começado depois até por causa do anterior, mas que cumpriu o prazo que estava previsto, né? Esses casos aqui. E aqui nós temos agora a seguinte situação que é que nós vamos analisar. Eu tenho um serviço, no caso o aterro manual compactado, que ele começou um determinado dia e evoluiu 10%. E eu tenho a referência da data de status, né? Eu tenho essa referência aqui, que me diz o seguinte, vamos entender. Eu estive na obra, ou alguém esteve na obra esse dia aqui e fez um levantamento. Nesse levantamento, o serviço aterro manual compactado evoluiu 10%. Ora, vamos lá. Se eu tivesse evoluído de acordo com o ritmo de trabalho previsto, essa parte escura, esse azul escuro, ele deveria ter encostado na linha vermelha. Dá para você entender isso? Veja bem, ó, eu olhei nesse dia, nesse momento aqui, eu olhei o que estava feito. Se ele tivesse andado como previsto, ele deveria ter alcançado o equivalente ao trabalho de todo esse pedaço aqui de barra. Mas ele só alcançou esse pedaço menor, que equivale a 10%. Então, isso significa que tem trabalhos que deveriam ter sido feitos, que é esse pedacinho de barra mais clara do lado esquerdo da linha vermelha. Esse trabalho deveria ter sido feito, mas ele não foi. Essa parte do serviço deveria ter sido feita na sexta, mas ele não foi. E agora ele só vai poder ser feito depois. Ou seja, eu estou atrasando. Você consegue perceber e entender que pelo fato dessa barra escura não ter chegado até aqui, eu estou comparando com a data de status. Então, na condição atual, o serviço aterro manual compactado está atrasando. Tá? Você consegue perceber isso? Então, vamos supor que ele tivesse atingido 33%. Tivesse feito um terço do trabalho. Você observa que ele praticamente está no prazo, né? Ele praticamente está no ritmo. A gente poderia até, talvez, considerar que ele esteja no ritmo. Essa diferença é muito pouca. Então, se eu tenho uma situação em que, na hora que eu lanço o percentual, ele vai começando a pintar mais escuro a barra, e essa barra está em cima da linha ou bem próxima da linha, eu posso dizer que ele está no ritmo previsto. Se ele está no ritmo previsto, então não tem uma tendência de atrasar. Agora, se eu lancei o percentual e ele ficou bem abaixo da linha, bem atrás da linha, né? Aí no caso ele está com, digamos assim, andou menos da metade do que deveria ter andado. Então, eu posso dizer que ele está com uma tendência de atrasar. E se ele tivesse, à medida que eu lancei esse percentual, por exemplo, esse aqui, se ele tiver passado da linha vermelha, eu estou dizendo que ele está com uma tendência de se adiantar, está com uma tendência de terminar mais cedo. Ó, ele fez mais do que o que estava previsto para esse dia. Lembra que sempre a referência é esse dia aqui, que é a data de status. Como ele fez mais para o que estava previsto até esse dia, a tendência é que ele termine mais cedo. Mas não necessariamente quer dizer que ele vai terminar mais cedo. Mas é uma tendência razoável. Assim como vou voltar aqui para os 10%, a tendência para esse serviço é que ele termine mais tarde. Não obrigatoriamente, mas a tendência é essa. Ok? Então, até que ele conclua em si, eu não posso ter certeza se ele atrasou ou não, né? Ou se ele adiantou ou não. Mas eu consigo pegar a tendência. E aí nós estamos analisando um serviço. Na próxima aula, a gente vai andar mais um pouquinho na nosso apontamento da obra, na nossa medição. E vamos fazer uma análise conjunta. Não vamos analisar simplesmente o serviço. Vamos agora analisar na próxima aula a infraestrutura como um todo, para a gente entender como é que se analisa uma etapa. Tá ok? Até a próxima aula.